Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer a presença dos participantes do Grupo Êxodos, do nosso público aqui, para a gente dar início aos trabalhos do segundo colóquio Êxodos, Literatura Brasileira Contemporânea, Aproximações e Divergências. Para quem não viu a programação, nós vamos ter aqui ao longo de 2 dias, né, 5 mesas com temas específicos voltados para a literatura brasileira contemporânea. Uma literatura sobre a ditadura militar, literatura produzida por mulheres, né, literatura e violência, entre vários outros temas. Queria agradecer aqui ao professor Fut Hartmann, que coordenou comigo esse evento, ao professor Mário, que está aqui presente, vai mediar uma das mesas, tem 2 dos alunos dele participando, os orientandos dele participando do evento, né? E a ideia é a gente aqui trocar, né, uma série de, enfim, debater essas questões que nos aproximam aqui em torno da literatura brasileira contemporânea. Então, pessoal, hoje a gente vai começar aqui com a primeira mesa agora, né, que se chama A Cidade e Seus Órfãos, vai ser mediada pelo professor Francisco Fut Hartmann. Então, eu passo já a palavra para ele para apresentar a mesa e dar início aos trabalhos. Depois a gente vai ter, né, tempo para perguntas, né? Quem tiver no YouTube pode postar ali a sua pergunta, e eu vou daqui a pouco postar ali formulário para quem quiser ter a sua presença testada, tá bom? Vamos lá, Fut, está com você a palavra. Muito bom dia. Primeira pergunta, estão me ouvindo? Estão me vendo? Ok, Sim. Que bom. Eu estou aqui no iPad porque o computador de mesa deu pau aqui, mas o iPad está segurando a barra, vamos em frente. Olha, quero agradecer muito a todas as alunas e alunos que acolheram imediatamente essa proposta da Daniela e também na qual participei. A presença também do Mário, né, o nosso prezadíssimo colega do Departamento de Teoria Literária, que também faz parte do Grupo Êxodos, e que nos brindou com a presença da Júlia e do Arthur, né, porque o foco de trabalho dele normalmente se afasta, às vezes, da literatura brasileira, mas tem, nesse momento, esses 2 alunos trabalhando no período e na área ampla da literatura brasileira. Então, somos, no final das contas, 15 trabalhos e mais a presença dos trabalhos da Daniela e meu. Somos 17 trabalhos e 18 participantes diretos que estaremos nessas salas Zooms que vão se renovar a cada sessão, né? Vocês já têm os links e podem acessar as sessões seguintes. Temos também que agradecer muitíssimo a designer Renata Birman, que generosamente fez a parte gráfica visual, né, do cartaz, e também a Maria Vitória Grise, que lá dos Estados Unidos de Ohio fez toda a formatação do caderno de resumos. O caderno de resumos também é um material interessante para acompanhar, não é? Ao mesmo tempo, a riqueza, a diversidade e as interconexões diversas que se estabelecem entre os temas, os autores, as autoras e o período, afinal, que está sendo privilegiado, digamos assim, nesse nosso recorte, né? Final do século XX e o início, essas 2 décadas do século XXI, essa cerca aí já de 30 anos, né? De produção literária intensa. Para quem, às vezes, de forma um pouco cética, fala que a literatura brasileira já era, a própria amostra, apenas a amostra desse colóquio mostra que, muito ao contrário, há uma produção muito vigorosa e variada, né, em diferentes situações, que, ao mesmo tempo, estabelece muitas relações interessantes com as tradições literárias internacionais e nacionais, mas também abre várias frentes, né, de representação muito interessantes nesses últimos anos e nessas últimas décadas. Bom,
sem mais delongas, eu vou passar, então, a exposição de hoje. Bom, nós tínhamos inicialmente prevista, né, a presença da Marília, que foi a nossa pós-graduanda, orientanda do professor Mário, né, do professor Marcos Lopes no mestrado, e do professor Mário Luiz no doutorado, na teoria História Literária, e que deveria nos apresentar de início o trabalho Memórias Perdidas de um Eldorado em Ruínas, Dois Irmãos e Órfãos do Eldorado, de Milton Ratum. Lembrando que a Malin é tradutora do Milton Ratum na China, não é exatamente no ano que eu saí de lá, um ano, um pouquinho atrás, né, em 2020, tinha acabado de sair a tradução chinesa de Dois Irmãos, feita pela Malin, né? Bom, não sei se ela vai chegar depois, às vezes pode estar com algum problema de conexão. Ela me confirmou que tinha recebido o link no fim de semana. Vamos esperar, não é? E para não perdermos tempo, vamos então passar, não é, na ordem das comunicações previstas, e a mesa, bem lembrando, né, trabalha com esse tema tão candente, que atravessa várias das outras mesas, na verdade, que nós temos aqui, que é a cidade e seus órfãos. Então, a segunda exposição, que vai passar a ser a primeira, da Lu Chang-Chi, não é? A nossa queridíssima Lucélia, trata do tema das leituras da cidade em O Buraco na Parede, né? Que é um livro de contos de 1995, do escritor recentemente falecido Rubem Fonseca, que é o autor que vem sendo trabalhado pela Lucélia, no seu mestrado, né? Então, Lucélia, está me ouvindo bem? Espero que sim. Eu estou te vendo bem. Eu passo imediatamente a palavra para você. A gente tem como previsão alguma coisa de 15 a 20 minutos, né? Eu vou tentar pontuar quando eu estiver perto dos 15 minutos e depois já no limite, para a gente poder depois ter um tempo maior para a discussão. Bom dia a todos e obrigada ao professor Futi pelo convite. Hoje eu vou falar de José Rubem Fonseca e seu livro de contos publicado em 1995, O Buraco na Parede. E o livro se compõe por 6 contos anteriormente inéditos e mais 2 já publicados na coleção Contos Reunidos em 1994, que são O Anão e Placebo. Até agora, no Brasil, há duas edições de O Buraco na Parede. Uma publicada em 1995 pela Companhia das Letras e outra em 2014 pela Nova Fronteira, em anexo incluindo 2 textos de crítica curtos sobre o livro. E como em outras obras de Rubem Fonseca, nessa coletânea podemos enxergar características de narrativa brutalista. Já nos anos 1970, na obra Um Conto Brasileiro Contemporâneo, Alfredo Bossi utilizou pela primeira vez o termo brutalismo para definir a narrativa produzida por Rubem Fonseca, por meio de representar a imagem do caos e da agonia de valores que a tecnocracia produz num país do terceiro mundo. E, a partir disso, o estudioso afirma que a dicção que faz no interior desse mundo é rápida, às vezes compulsiva, impura, assim, obscena, direta do grande gestal, dissonante e quase ruído. Passando mais de 2 décadas após essa primeira utilização do termo brutalismo na escrita de Rubem Fonseca, Carol Schuhammer desenvolve a análise no artigo Os cenários urbanos da violência na literatura brasileira, publicado em 2000, afirmando que a escritura brutalista abre diálogo sem nenhuma intenção de legitimar a crua realidade dos submundos urbanos, mas para permitir enxergar uma procura de comunicação abafada culturalmente.
Na verdade, após os anos 70, a escrita do autor sobre tanto mudanças em gênero quanto o desenvolvimento em foco narrativo. Seguindo a preferência por objetos relacionados com a classe média alta, presente na maioria dos romances publicados na década de 80. Quando retoma a narrativa curta, nos anos 90, o escritor mineiro volta a incluir mais personagens de classe baixa na sua escrita. E pode-se dizer que o Buraco na Parede é esse terreno ampliado que permite pesquisadores mais recentes desenvolver a crítica sobre Rubem Fonseca. Nesses 8 contos publicados em 1994 e 95, além de contrastes entre indivíduos de diversos grupos, ainda vemos como se comunicam os dois lados. Os ricos e pobres, mulais e mulais, cultos e brutais. E dessa forma, se estabelecem conexões e semelhanças íntimas entre os 8 contos, 8 narrativas curtas, e pode se tornar mais visível a sensação do caos e da agonia de valores, como apontado por Alfredo Bose. Daí a questão crucial e central na minha exposição, que é a legitimidade de estabelecer ligações entre os 8 contos. Em primeiro lugar, como um dos milhões que escrevem o Rio de Janeiro, o autor não deixa de situar os contos na metrópole, quer explicitamente, quer de maneira implícita. E a peculiaridade metropolitana se demonstra no segundo texto, titulado A Carne e os Ossos. A trama é nada sofisticado. O narrador protagonista, que acaba de participar de uma festa licenciosa, regressa à sua pequena cidade natal para assistir ao funeral da mãe dele. No texto é criado contraste flagrante entre imagens de metrópole e cidade pequena, fealdade e beleza, carne e os ossos, e saudação e melancolia, caos e tranquilidade, vida e morte. A cidade grande para o narrador protagonista parece um grande formigueiro sujo, poluído, cheio de gente estranha. E estou chamando aqui a atenção para o conto Carne e os Ossos, porque se encontra o único com um protagonista vindo de fora da metrópole. Nos outros contos, o espaço é relativamente fechado, com personagens vivendo dentro da cidade mesma, em que não mais se representa a perspectiva de personagens sobre a peculiaridade metropolitana de modo tão direto, como no conto A Carne e os Ossos. E esses contos se caracterizam por configurar contrastes e diálogos entre grupos distintos em classe social. Teremos 2 exemplos. Em Placebo, conto já publicado na coleção Contos Reunidos, afigura-se um rico carioca sem saída e entrada em contato com personagens vivendo na periferia para curar sua doença extraordinária. No desfecho, o narrador protagonista anônimo se recupera e desce a Avenida Rio Branco para regressar ao seu próprio mundo. Ao outro lado, pois em O Anão, também incluindo na coletânea Contos Reunidos, afigura-se um bangalho desempregado que se envolve numa relação amorosa com a mulher do dono do banco em que trabalhava. Foi um amor impossível, claro. Desfecha com o narrador protagonista perder tudo de novo. O rico é o rico, pobre mantém pobre. Mas não é meramente isso que os textos estão representando. O autor introduz, de fato, contrastes entre indivíduos de grupos diferentes, mas, ao mesmo tempo, cria lugares onde eles se encontram
estabelecem conexões. Desta forma, se abre espaço para o leitor ler o interior dos protagonistas e observar o modo de que eles veem a cidade. Então, como é a cidade na perspectiva dos protagonistas? Eles estão sempre procurando alguma coisa que se revela inalcançável ou simplesmente sem fim. Em O Balão Fantasma e O Buraco na Parede, e O Amor, em Artes e Ofícios, Fama e Mais Riqueza, em A Carne e os Ossos, Espetáculos Metropolitanos, em O Anão, Amizade, ignorando desigualdade, sem orgulho, dignidade de um pobre. Em suma, o que atrai mais os protagonistas na vida deles são dois assuntos: dinheiro e sexo. Para confirmar seu privilégio sobre os pobres e a sua força física perante personagens femininas. Ao contraste, no entanto, nenhum deles se apresentam de fato forte no seu interior. Citando o tópico da nossa mesa, todos os protagonistas nesse livro parecem órfãos da cidade. Entre os protagonistas das 6 narrativas em primeira pessoa, apenas 2 se referem a membro de família, que em Carne e os Ossos está 9 horas de avião da cidade, e que em Orgulho vive em lembrança infantil. A narrativa demonstra sua tentativa em estabelecer ligações com outros, mas afinal sobrevivem trocas de dinheiro e sexo, mas falham buscas de amor e amizade. Enfim, com base em tais semelhanças nos textos em situar a trama e figurar os protagonistas, pode-se dizer que o livro como um todo representa um objeto em comum, que é a alma frágil e vazia de indivíduos que vivem numa grande cidade como o Rio de Janeiro. E a cidade não serve apenas de pano de fundo nessas narrativas curtas. De um lado, isso fica explícito em A Carne e os Ossos, como já falamos. E a análise psicológica dos protagonistas pode também contribuir para a afirmação. Naquele espaço compartilhado pelos protagonistas, dinheiro e sexo, uma marca significante de desenvolvimento da civilização capitalista e outra, uma das naturezas humanas mais brutais. Rondas predomina a alma de indivíduos. Isso é a imagem produzida na obra. Por meio disso, pode-se explicar outros fenômenos, como frieza dos personagens, violência em toda parte, a falta de moralidade e a reificação de outros. E a última questão que queria discutir aqui é o lugar do autor. Como a coletânea O Buraco na Parede se compõe em 6 textos em primeira pessoa e apenas 2 em terceira pessoa. O narrador protagonista naturalmente traz subjetividade, que ainda assim acentuada no caso desse livro. Em O Buraco na Parede se encontra uma narrativa aberta, fragmentada e às vezes lógica. No último conto, por exemplo, que dá título à coletânea, o narrador protagonista diz já no início que ele está esperando num banco da estação rodoviária. Depois conta o que se tem passado na pensão em que morava e, enfim, encerra a narrativa, permanecendo esperando por nada. Representa o vazio da alma do protagonista, mas, além disso, não diz quase nada.
deixando em dúvida o motivo da Bia mandar sua própria mãe, a identidade verdadeira dos personagens e a punição possível do assassino. Nos dois textos, em terceira pessoa, o autor também balança para esforços para permanecer distanciado da narrativa. Em idiotas que falam outra língua, adota gênero de teatro para deixar diálogo entre personagens e quase nada mais. No caso do conto Orgulho, cria só uma frase bastante longa de páginas para excluir tudo, mas pensamentos do protagonista. Nesse sentido, escrever contos como estes é como abrir um buraco na parede, ou tirar a pintura cobrindo o buraco na parede. O autor chega a demonstrar ao leitor a abertura e calar a boca. Através dela, observamos a alma de protagonistas e vemos a vida urbana com seus olhares, para perceber como a sociedade metropolitana obriga-nos a viver na perspectiva delas. É isso. Obrigado. Muito obrigado a Lu, que foi completamente rigorosa com o tempo e nos trouxe uma bela apresentação sobre esse autor tão importante, especialmente na narrativa curta, né, que é o Rubem Fonseca. Eu continuo achando que ele é realmente mestre nas narrativas curtas. Em romances, eu tenho certas dúvidas, mas esse livro é um livro estratégico e a apresentação dela trouxe várias e várias questões interessantes sobre o tema geral dessa mesa, que é a cidade e seus órfãos, né? A gente pode depois conversar um pouquinho, né? A cidade do Rio de Janeiro e todos esses órfãos, que são esses personagens expostos por Rubem Fonseca em O Buraco na Parede. Bem, eu quero me desculpar aqui com vocês e com quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube, porque eu cometi uma gafe no início, né? Estou aqui improvisadamente trabalhando com o iPad, que tem uma tela menor, e não vi a nossa queridíssima Marília, que já estava a postos desde o início para entrar em campo. Mas, como os temas são, evidentemente, entrelaçados, né? Acredito que não haverá nenhum problema. Agradecer a Lu pela prontidão dela de falar em primeiro lugar e me desculpar novamente em público aqui com a Marília, e agora passar a palavra para ela. Portanto, estamos com a mesa completa, né? E ela vai nos trazer, então, as memórias perdidas de um Eldorado em ruínas, né? Milton Ratum, Dois Irmãos e Órfãos do Eldorado, não é? Muito obrigado e passo a palavra para a Malin. Então, muito bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo agora? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma leitura comparada de dois romances, né, sobre a Amazônia, especificamente sobre a cidade de Manaus. Esses dois romances são escritos pelo autor manauense Milton Ratum, que são órfãos de Eldorado e Dois Irmãos. Pode passar para a outra. Obrigada. Então, quando se fala sobre a Amazônia, né, existe sempre dois lados, os mitos e as realidades, e o lado dos mitos muitas vezes predominam nas narrativas sobre essa zona, né, e o povo indígena. Desde o passado, conhecemos que existem registros e crônicas escritos pelos colonizadores europeus, né, e antes ou durante o tempo de colonização também tinha escritas dos soldados, cientistas e viajantes sobre a Amazônia. E também sabemos que na literatura clássica, né, temos no período de romantismo, temos obra como Iracema, que escreve sobre a união de soldado
português e uma mulher indígena, e também no período de naturalismo, tem obras que escrevem sobre a Amazônia que valorizam mais o aspecto de natureza, né, floresta, mas a Amazônia, escrita por Milton Atô, muitas vezes é considerada ruínas, né? Como podemos ver aqui na tela. Esse é um livro que se chama Amazonas, Palavras e Imagens de um Rio entre Ruínas. Na verdade, o Milton, ele primeiro, né, mencionou a Amazônia como ruínas nesse livro. Pode passar. Então, o que é que o Milton Atô, né, queria mostrar para a sociedade brasileira, né, para todo mundo sobre a Amazônia? Ele falou assim, numa entrevista: o que eu tentei com meus livros, meus contos, romances, é aprofundar o conhecimento das relações humanas de um Brasil deslocado, que está na Amazônia, de uma cidade desconhecida, que é Manaus. Pelo menos para a maioria dos brasileiros, de fazer o drama, praticar também uma forma de conhecimento de cada personagem e da identidade de uma cidade que foi destruída do ponto de vista histórico, do urbanismo, da arquitetura da Zona Franca de Manaus, a especulação imobiliária que destruiu muita coisa do centro urbano de Manaus, do centro histórico de Manaus. Pode passar. Então, muitas vezes, né, quando eu falei com as pessoas, com os chineses sobre a Amazônia, eu falei assim: eu sei que todo mundo não conhece muito bem sobre a Amazônia, mas, na verdade, também tem muitos brasileiros que não sabem muito bem sobre a Amazônia verdadeira, né? Então, eu acho que o Milton Atô, ele queria muito mostrar a realidade, né, esse lado de realidade da Amazônia, através dos romances dele. E o primeiro romance que eu queria falar, essa Órfãs do Eldorado, na verdade, ele foi escrito depois de dois irmãos, só que ele falou de um período antes, né, que é um período de Primeira Guerra, de ciclo de borracha, né? Então, eu coloquei esse livro primeiro. E por que é que o Milton Atô, ele tem essa visão, né, de escrever uma realidade amazônica? Primeiro, ele nasceu lá na Amazônia, ele nasceu em Manaus, né? Ele é um descendente libanês. E ele mora num bairro de classe média, mas ele frequentava a escola pública, né, em que ele conheceu bastante, assim, amigos que são caboclos, né. Ele também conhecia bastante, assim, meninas índias, meninas indígenas, né, que na casa dele, na verdade, tem empregadas, é por causa disso que ele, assim, levou muita inspiração, né, das pessoas que mora no fundo da sociedade amazônica. Então, ele falou numa outra entrevista, assim, em Órfãos do Eldorado, eu procurei também mostrar a decadência, esse Eldorado, que é o sonho de tanta gente do espanhol, que antes do português possuiu a Amazônia, é mostrar que esse mito é apenas um mito, uma história, vamos dizer, fantasiosa, que não deu certo. Essa basicamente é a história do romance, é um desejo não realizado. Então, para as pessoas que talvez não conhecem esse livro, eu vou falar um pouco, né, brevemente sobre a história. Então, você tem essa protagonista, Armando Cortovil, né, ele é filho de Armando Cortovil, é um empresário muito rico, e ele tem um avô que era um barão, inglês, também tinha uma fortuna, só que na geração dele, né, quando a vida dele, depois que o pai morreu, ele herdou
a fortuna, só que ele perdeu tudo, né? Ele não cuida do negócio, do cargueiro de borracha, e ele cria muito. O desejo dele é de buscar essa mulher, né? Procurar essa mulher que se chama Dinaura, mas ele não conseguiu. Então, a vida dele, pouco a pouco, assim, entra na decadência mesmo. Ele perdeu tudo no final. E esse livro também tem muitas figuras femininas, além da empregada, a Afrodita, que trabalha na casa do pai, do Armento, né? E essas figuras femininas são muito importantes, embora que eles só aparecem um pouco, né, em algumas passagens no livro, mas, na verdade, na minha opinião, eu acho que o que o Milton Ator faz com essas figuras femininas é que ele meio reescreveu o mito de a cidade encantada da Amazônia. Pode passar. Então, tem na verdade, lá na Amazônia tem essa mito, né, lenda de cidade, uma cidade encantada, né? Falou que essa cidade é uma cidade rica e esplêndida, exemplo de harmonia e justiça social, onde as pessoas vivem como seres encantados, né? Elas são seduzidas e levadas para o fundo do rio por seres das águas ou da floresta, e só voltam ao nosso mundo com a intermediação de um pajé, né? Então, esse mito, na verdade, o livro inicia com um mito mesmo. O livro inicia com uma mulher contando a história dela, e o Armendo, como ele não sabia, né, a língua indígena, a Afrodita traduziu a história dessa mulher na beira do rio, né, falando que essa mulher foi seduzida por um amante. Então mas o amante vive nessa cidade encantada no fundo do rio. Então essa mulher vai no mundo do rio também para achar esse homem. E esse é o mito que abre a história. Só que no final descobrimos que não é assim. O Milton Ator, ele praticamente, usando a história de órfãos do Eldorado, reescreve essa mito de cidade encantada. Vou passar. E vamos ver como ele faz isso com esse livro, né? Então, primeiro Armando, ele ouviu essa história dessa mulher, né, seduzida para a cidade encantada, para achar a felicidade, né? Mas durante todo o livro, quem foi seduzido, né, é o Armando mesmo. Ele foi seduzido pela Dinaura. E durante todo o livro ele estava em busca dela, né? Então ele pouco a pouco caiu nesse abismo. Pouco a pouco ele, né? Como se fosse uma metáfora, ele próprio caiu no fundo do rio, né? Querendo achar essa cidade encantada, essa Eldorado, né? Nos olhos dos europeus, mas o Milton Ator, ele também falou assim, anos depois, ao ler os relatos de conquistadores e viajantes europeus sobre a Amazônia, percebi que o mito do Eldorado era uma das versões ou variações possíveis da cidade encantada, que na Amazônia é referido também como uma lenda. No final desse livro, o Armento, no final, ele soube que, na verdade, tem essa ilha que se chama Eldorado, e ouviu falar que a mulher que ele ama está morando nessa ilha que se chama Eldorado. Então, ele foi lá para encontrar essa mulher, só que
não deu certo, né? No final, isso nunca aconteceu. Então, o desejo dele nunca realizou. E esse desejo de achar um Eldorado, no caso de Armento, é essa de achar a mulher. Mas no final as pessoas, né, descobriram que, na verdade, no início, o mito daquela mulher que foi seduzida para a cidade encantada foi uma mentira, porque, na verdade, ela não estava contando essa de ser seduzida, de poder achar uma felicidade para sempre. Não, na verdade, ela estava contando a realidade da vida dela, é que ela perdeu o filho, ela perdeu o marido, ela perdeu tudo, então ela não tem como sobreviver na sociedade. Então, a única maneira que ela pode achar naquela aura é que ela decidiu se suicidar, né? Ela decidiu se cair na água, né? No fundo do rio. Mas a Afrodita, como essa é uma história muito triste, na hora que ela traduziu para por Armento, ela traduziu errado. Era praticamente, né, reescreveu a história dessa mulher. Então, eu acho que essa é muito simbólica, né? Essa ato de refazer a história, de reescrever essa lenda, essa mito, né? É muito simbólica. Assim, o Milton Ato, uma vez ele falou assim, em Órfãos do Autorado, eu procurei também mostrar a decadência, esse autorado que é o sonho de tanta gente do espanhol que antes do português possuiu a Amazônia. É mostrar que esse mito é apenas um mito, uma história, vamos dizer, fantasiosa, né, que não deu certo. Essa basicamente é a história do romance, é um desejo não realizado. E em algum momento do romance, o narrador, os personagens, eles se dão conta que aquela vida passada não respondeu a um desejo que eles tinham, por isso que no romance não há um final feliz. Né? E ele também falou que, anos após, né, ao ler os relatos de conquistadores, sabia que essa é só uma lenda, né? Mitos que fazem parte da cultura indo-europeia, mas também a ameríndia e de muitas outras, porque os mitos, assim como as culturas viajam e estão entrelaçados, pertencem à história e à memória coletiva. Então, dessa forma de reescrever o mito, na minha opinião, o Milton, ele também queria que as pessoas mudam um pouco, né, sobre essa, como é que eles conhecem a Amazônia, né, sobre a impressão da Amazônia que eles têm na cabeça, né, ou, assim, mostrar essa memória coletiva da realidade lá de uma Amazônia verdadeira. Assim, podemos passar para outro. Então, agora, né, entramos em Dois Irmãos, esse livro, porque eu coloquei esse livro depois do primeiro, né, porque o livro inicia com essa final da Segunda Guerra Mundial, né, e fala até os anos 70, e conta sobre uma família, né, descendente libanesa, que tem esses dois irmãos, né, gêmeos, Jacob e Omar, e também uma personagem muito importante, o Domingas, né, que é empregada, mas vamos falar a verdade, né, mais ou menos escrava, né, dessa família. E também o filho dela, que é o Nael, né, então nos livros de Milton Ato, podemos ver que muitas vezes ele cria figuras femininas, né, que são bem importantes, que a história que parece
que é a história que ela só participa, mas na verdade ela muitas vezes é o fogo da história mesmo, como o caso desse livro. Domingas, ela é empregada dessa família, mas ela praticamente cuida de todos os aspectos dessa família. Ele é testemunha, né? Ele é testemunha e ela é testemunha, perdão. E ela também, sendo uma menina, né, indígena, ela é o povo original desse lugar. Ela é o povo original desse lugar. E essa família são, assim, imigrantes, né, que chegou depois. Só que a situação deles, né, agora são totalmente contrário, né? O Domingas trabalha como se fosse uma escrava para essa família, né? Perdeu a sua terra própria, perdeu tudo. E por que é que o Milton criou essa personagem? Ele falou assim, numa entrevista, eu li também em Manaus um conto extraordinário de um escritor francês, e essa é quando o entrevistador pergunta, então, quais são as obras literárias que exerceu influências a você, né? Então, ela falou essa conto que ela se lembra muito bem, que se chama Um Coração Simples, né, que tem essas personagens que chama Felicité, né, que é uma empregada, e ele falou que na casa tem esse tipo de empregada, então eu convivi com ela, eu sabia como realmente a vida dela, então essa vida da Felicité também inspirou o Milton para construir a personagem Domingas. Vamos passar para outra. Obrigada. Então, o narrador desse livro é muito especial. Para construir essa narradora, o Milton falou que realmente custou muito tempo, né? Muito tempo e energia para criar essa narradora e também esconder essa narradora. Para as pessoas que já conhecem esse livro, sabemos que no primeiro, né, não sabemos quem é essa narradora, né? E depois tem um outro segredo que é ainda maior, né? Que é quem é o pai do Nael, né? Então, essa narrador, ele é de classe social baixa, né? Ele é um filho de empregada indígena, né? Então, o Milton falou, eu não queria um narrador de uma classe social elevada, eu queria um narrador que fosse um menino pobre, que depois estudou. Eu conheci essas pessoas na escola pública, onde pobres e ricos estudavam juntos, e elas ficaram na minha memória. Eu queria que essa história dos dois irmãos fosse contada por alguém que viu de baixo e conseguisse escrever essas memórias. Pode passar para outras. Então, por que é que o Nael, essa narradora, ele pode testemunhar essa família, né? Essa família que entra em decadência pouco a pouco, que caiu no abismo mesmo, porque ele, sendo o filho de Domingas, né? Ele é filho de Domingas e um dos irmãos desses gêmeos, né? Então, ele é uma pessoa cuja existência é dentro dessa família, mas também fora dessa família, né? Porque sendo filho de empregada, ele não foi, assim, reconhecido, assim, formalmente, né? Para essa família. E a mãe dela, Domingas, porque ela é muito importância com essa personagem, podemos ver a realidade, né, do povo indígena. Né? Depois que eles perderam tudo,
ou assim, especialmente as mulheres e indígenas, né? Depois que eles se tornaram órfãos, que perderam tudo, a família, geralmente elas entraram no orfanato, né? Assim, educada com a religião católica. Né? E depois, esse é o caso de Domingas mesmo, depois ele foi meio oferecida para a família dos imigrantes, a família dos irmãos gêmeos, né? Zana não se despegava dele e o outro ficava aos cuidados de Domingas, a cunhada mirrada, meio escrava, meio ama, louca para ser livre, como ela me disse certa vez, cansada, derrotada, entregue ao feitiço da família, não muito diferente das outras empregadas da vizinhança, alfabetizadas e educadas pelas religiosas das missões, mas todas vivendo nos fundos da casa, muito perto da cerca ou do muro onde dormiam com seus sonhos de liberdade. Então, podemos ver que a realidade dessa zona de Manaus, né, os índios, ou assim, as mulheres e indígenas, o destino deles é que depois de perderem tudo, eles assim foram tiradas, né, da floresta. Eles agora moram na cidade, só que eles moram no marginal da cidade, né? Eles moram no mais baixo da cidade. E não só Domingas, né? Tem muitas pessoas assim. E como é que as pessoas, os donos, né, ou essas freiras na igreja, né, educam essas pessoas. Podemos ver essa passagem no livro. A visão do edifício a oprimia. Essa está falando sobre o orfanato. As palmadas que levou da Damasceno, uma freira, não escolhia a hora nem lugar para tacar a palmatória. Estava educando as índias, dizia. Então, essa realmente mostrar a realidade, né, dessas pessoas. Pode passar. Então, nesse livro, né, além de a vida real dessas pessoas indígenas, também podemos ver que a urbanização, modernização, né, como essas afetam a cidade de Manaus, né? Por exemplo, a demolição da cidade flutuante, onde vivem os pobres, né? Onde vivem os pobres, e por causa disso, os pobres e essas pessoas índias não têm que viver mais longe, né? Ainda mais longe. Eles vivem perto do porto, né, para fazer alguns trabalhos para ganhar a vida, só que agora com a urbanização, né, eles não podem viver mais no porto para dar uma limpeza, né, para fazer a cidade mais beleza, né? Então eles precisam morar mais longe do que antes, né? Pode passar. Então, no final, só queria falar um pouco ainda sobre esse narrador, né? Porque tem essa passagem aqui em que o narrador falou: eu não sabia nada de mim, como vim ao mundo, de onde tinha vindo, as origens, meu passado, de alguma forma palpitando na vida dos meus antepassados. Nada disso eu sabia. Sabemos que ele é o filho de uma indígena e um imigrante, né? Eu acho que isso também, de certa forma, isso também é uma reescrição, talvez, da história de Iracema, né? Que sabemos que a Iracema também é essa união, mas é do soldado português com uma princesa indígena, e tem esse filho, é o filho de miséria, né? Tem esse filho de dor. E aqui, essa também é um filho
uma mistura, né? Mas podemos ver que agora essa filha é como se fosse um órfão, que na verdade o pai ou mãe não tem como cuidar dele, né? E isso talvez podemos ver isso como se fosse uma metáfora do Brasil agora, né? Da situação do Brasil agora. Vamos passar. Então, aí chegamos na conclusão, né? Os dois livros se completam para reconstruir uma cidade de Manaus mais verídica, né? Através das memórias de personagens que acompanham seu desenvolvimento desde o início, né? Então, desse jeito, o Milton, ator, ele consegue guardar verossimilhança da realidade externa da região e desconstrói as representações estereotipadas historicamente estabelecidas. Então, é só isso. Obrigada. Muito obrigado, Amalim, pela excelente exposição, né? Milton Atum, sem dúvida, no que tange essa representação contemporânea, né, da Amazônia, voltando aí no ciclo histórico para o início do século 20 e toda a questão da expansão dessa cidade, que hoje é a maior cidade amazônica, né? E depois de suas sucessivas ciclos de decadência, né? E de expulsão, né? Então, estamos aí diante desse tema tão forte da orfandade. Eu até faço uma pergunta para Amalim, porque saber como é que está a tradução de Órfãos do Eldorado. Na verdade, aqui na China tem muitas pessoas já lê esse livro, eles gostam bastante, realmente gostam bastante. Se tiver tempo depois, eu acho que eu vou falar mais um pouco, tá? Que bom. Tá ótimo. Olha, eu vou então passar, não é, exatamente às 11 horas, passar a palavra para o Alisson Carvalho, que é também aqui da pós-graduação, da turma da LU, do mestrado de Teoria e História Literária, e que vai trazer agora, vamos mudar um pouco de cenário, né? Do Rio de Janeiro, de Manaus para São Paulo, Zona da Mata Mineira, não é? Com um grande escritor contemporâneo que está em plena produção e que vem sendo trabalhado de forma muito interessante pelo Alisson, no seu projeto de mestrado, que é o Luiz Rufato. O título da exposição do Alisson é Modernização e Temporalidades Conflitantes no Brasil Contemporâneo. Uma leitura de Luiz Rufato. Por favor, Alisson, é com você agora. Isso aí, Fute, obrigado. Bom dia a todos. Agradeço também ao pessoal da organização do evento. Bom, gostaria de começar minha apresentação recorrendo a um documentário. Que documentário é esse? Ele se chama Cabra Marcado para Morrer, de 1984, né? Nesse documentário, né, que explora as ligas camponesas brasileiras pré e pós-ditadura militar, o diretor desse documentário, o Eduardo Coutinho, ele vai para o Nordeste do país, né, investigar essas ligas camponesas, só que aí no meio da execução desse documentário, chega a ele a notícia da morte de um líder camponês, lá da Paraíba, né? Então ele muda o foco do documentário e começa a investigar entre aspas, o que aconteceu com esse líder camponês, né? Tudo isso em 1964. Aí quando ele começa a pesquisar mais sobre o que de fato aconteceu, as gravações do filme são interrompidas pelo golpe de 64, né? E aí, esse filme só vai ser lançado 20 anos depois, em 1984, com a abertura democrática, né? Então, esse filme Cabra Marcado para Morrer, um breve resumo do que acontece nele eu acabei de dizer. Mas o que eu gostaria de destacar é que no início do filme tem uma canção muito emblemática, né? Lá no começo do filme, uma canção assim... era um país subdesenvolvido, né? Meio que resumindo o Brasil nessa frase. Então, essa palavra subdesenvolvido, ela é meio que colada ao filme, né? Se a gente
analisar a letra da música, a gente vai perceber que tem essa imagem do gigante deitado, né? Tem a figura do passado colonial, dessa situação de dependência do Brasil em relação às nações mais ricas, né? E aí, o que eu queria com isso? Perguntar, o Brasil é um país subdesenvolvido? Sim ou não? Se ele é, por que ele é? Se ele não é, por que ele não é? Né? Será que a gente está pensando numa ideia que o desenvolvimento industrial econômico do país ele está atrelado àquele modelo britânico, ao modelo norte-americano, que foram os primeiros países em que os benefícios do capitalismo deram certo? Né? Então, o Rufato ele tenta, na pentalogia Inferno Provisório, justamente questionar esses paradigmas, essas questões, né? Que ainda continuam no nosso tempo, se a gente for pensar em quem ocupa a presidência, né? Então, o Inferno Provisório é uma pentalogia, né, que demorou 20 anos para ser escrita, né? Então, os 5 livros da série, eles mostram a formação, consolidação, maturação do que a gente considera hoje como a classe operária do Brasil. Ali no entorno, né, na zona da Mata Mineira, a cidade de Cataquases, Rodeiro, e nas cidades ao entorno, né? Tudo bem que essa atmosfera interiorana, ela perpassa os 5 livros, mas a gente pode perceber que o que acontece ali serve como metáfora às outras regiões interioranas do Brasil, né? Então, a origem humilde do autor serve meio como uma justificativa para a escrita desse projeto, né? Então, ele, como uma origem humilde, a mãe e o pai são trabalhadores, né, operários, então ele se vê como na responsabilidade de escrever sobre isso, né? Porque, segundo ele, existem muito poucos livros na literatura brasileira contemporânea escritos por pessoas pobres, realmente escritos por operários, né? Mas o foco da minha apresentação é o último volume da pentalogia, né? O Domingo Sem Deus. Se a gente for pensar ali na temporalidade, ele é mais ou menos situado entre meados da década de 90 até mais ou menos 2001, 2002, né? Então, se a gente fosse situar Domingo Sem Deus historicamente, né, a gente vai ver que nesse momento aí o Brasil passava por algumas mudanças econômicas. Só que isso ele não diz enfaticamente no livro, né? A gente vai perceber isso através dos personagens, que agora eu vou dar um breve resumo sobre eles, né? Então, a primeira história do livro é sobre o operário Valdomiro, né? Ele morava em Cataquases, mas agora ele é um imigrante mora em Diadema, na Grande São Paulo, né? Então, o que acontece? Ele está lembrando dos tempos de infância, dos tempos de adolescência, quando ele morava lá na cidade do interior, né? E isso causa nele certa saudade, porque ele já não se adapta mais à grande cidade, né? A segunda história da Ana Elisa, né, ela reflete também sobre as próprias escolhas. Ela também veio de Minas Gerais e agora ela mora em Osasco, também na Grande São Paulo. Então, aí a gente percebe que os personagens eles já não estão lá na cidade do interior. Eles já migraram, né? Então, essa figura do deslocamento, essa ideia de deslocamento está bem presente no livro, né? Então, o que acontece? A Ana Elisa, ela é tirada da cidade porque uma moça rica propõe que ela trabalhe na casa dela, lá em Osasco, né? Então, a gente já promete que ela vai ter um próprio quarto. Sabe aquele quarto escondido da empregada? Que a gente está acostumado nas cidades das famílias ricas? Então, ela se vê seduzida por essa ideia de conforto e vai para a cidade, né? E aí ela se envolve com um cara, engravida. Depois ela volta para o interior, deixa o filho aos cuidados da irmã e tenta fazer de novo a vida em São Paulo, em Osasco, né? Acaba se envolvendo mais uma vez com outro cara, depois engravida mais uma vez e no fim a história termina com ela com AIDS e recebendo pela Previdência Social. Depois, a próxima história é a história do Nilo. O que acontece? Ele está viajando com a família pelo interior de Minas Gerais, e até que o carro quebra, e eles vão até uma borracharia. E aí ele conversando com esse borracheiro, o apelido do borracheiro é Cabeludo,
E aí o borracheiro conta para ele, também veio da cidade de Cataquases, que ele está ali ao entorno, né, porque o carro quebrou. E aí ele diz, né, que teve que sair da cidade porque ele havia engravidado uma mulher e estava com medo de voltar. Mas isso já tinha sido há 30 anos atrás, né? E aí ele diz para o Nilo, se você encontrar alguém lá da minha família, diz que eu estou bem, diz que eu estou vivo, porque faz 30 anos que ele não vê ninguém. Mas antes da história terminar, o borracheiro se arrepende e diz que não é para o Nilo dizer nada porque ele não quer remexer no passado, né? Ele não quer que aquelas memórias de 30 anos atrás venham à tona de novo, né? E a última história é do Guto. O Guto agora ele é morador de São Paulo, né? Ele é divorciado e também ele lembra do que aconteceu com ele nos tempos em que ele chegou como migrante na cidade, né? Então, a maioria das histórias de Domingos Sem Deus, que é o último volume da Pentalogia, tem essa ideia de deslocamento muito forte, né? Já não é aquela vivência estagnada que representava permanecer nas cidades menores, né? Deixa eu só contextualizar. Os 4 volumes anteriores de Inferno Provisório se concentram nas cidades interiores de Minas Gerais, né? E esse último volume é os personagens já nas grandes cidades, né? Eles já não estão, então eles lembram do que aconteceu em Cataquases, em Rodeiro, né? Então o que a gente acontece? Então o que acontece? Por meio das memórias que irrompem na cabeça desses personagens, então a gente consegue perceber certo saudosismo, né? Essa questão de que o passado era melhor. Quando eu vivia lá no ambiente rural, 40, 50 anos atrás, era melhor do que hoje que eu vivo aqui na metrópole. Eles pensam, né? E aí eu pergunto, qual tipo de cidade seria melhor para essas pessoas, né? Todos esses protagonistas que eu acabei de destacar são os órfãos da cidade. Eles não têm lugar. Ou se eles têm, esse lugar não oferece condições suficientes de bem-estar e de dignidade, né? Se eles são órfãos da cidade, como existem tantas crianças que são de pai e mãe e vão para abrigos ou orfanatos, para onde que estes das histórias que eu acabei de contar vão? A quais tipos de orfanatos cabe esse tipo de gente? Se compararmos tais personagens com as dos volumes anteriores, a gente vai perceber que não se trata mais daquela ralé que o Rufato ele tematizou nos volumes anteriores, né, que contaminava os barracos periféricos e que se via exposta aos mais cruéis tipos de opressões, né? Agora essas vidas já encontram certas saídas de ascensão, mas detalhe, isso não configura inserção social. Então, por mais que elas tenham um certo ganho monetário, de dinheiro, de ascensão, essa ascensão não configura uma inserção social. Eles continuam marginalizados, de certa forma, né? Então, é desse modo que o Rufato ele conclui a epopeia dele, proletário, né? Nesse mundo de ruínas, nesse mundo frágil, desordenado, né? Para a gente lembrar lá os restos da história do Benjamin, em que as soluções modernizantes não conseguiram se sobrepor à modernização, né? Então, por mais que houve esse ganho, esse progresso, entre aspas, né? Esse progresso não configurou em inserção social, né? Então, aquele passado que não passa, né? Aquela sensação de perda, melancolia. Os personagens estão a todo momento lembrando do que aconteceu na infância e com saudade daquele tempo, como se aquele tempo fosse melhor do que o tempo agora na metrópole, né? Então é meio que uma inflexão performática, uma melancolia como potência crítica. Eu acho que isso resume bem esse último volume do Rufato, né? Essa melancolia, esse passado, por mais que haja o anseio de progresso, ele não chega. Então, os personagens têm que conviver permanentemente com esse passado que não passa, né? Então, o que nos leva também a dizer que esse último romance pode ser encarado como resultado das políticas desenvolvimentistas neoliberais que a gente teve lá na década de 90, que a gente começou a ter na década de 1990, né? E que, em certa medida, também resume as políticas desenvolvimentistas anteriores, né? Já que todo o período histórico presente é fruto do passado. Aqui eu estou considerando desse modo, né? Então,
E aqui eu subverto a noção de tempo, né, desse tempo linear. Com a inexistência de um projeto de país definido, que não conhece seu verdadeiro passado, a classe operária fica à mercê das políticas econômicas protecionistas de crescimento, desenvolvimento e progresso, que, como o Rufato nos mostra, são geralmente desajustadas, anacronicamente insuficientes, que não correspondem aos verdadeiros objetivos das classes marginalizadas, né? Daí, para terminar, decorrem diferentes materializações do moderno, né? Seja nas praças, nas ruas, né? Tem uma história, inclusive, no livro, que uma dona de casa vai até uma loja de materiais para costura e é a primeira vez em muito tempo que ela pega o ônibus, que ela mora na periferia da cidade, e vai até o centro. E depois que ela sai dessa loja, ela olha ao redor e percebe que a praça central, que ela conhecia desde a infância, havia mudado, havia se modernizado. Mas se modernizado diante daqueles termos que eu acabei de caracterizar aqui, né? Não é uma modernização, não é uma modernização que se configura em progresso, né? Será que é por isso que somos encarados como subdesenvolvidos? Né? Será que é por causa do moderno que parece se manifestar de forma tardia no Brasil, que a gente pode ser chamado de subdesenvolvido? A palavra designa realmente nossos caminhos de construção nacional? Não sei, estou procurando a resposta ainda. Obrigado. Muito obrigado ao Alisson, que também foi completamente disciplinado com o tempo, mas isso é, enfim, também do estilo de cada um, e uma exposição muito interessante, né, que trouxe para a cena do nosso debate, do nosso colóquio, esse autor tão importante, né, que é Luiz Rufato. De fato, apesar das diferenças de estilo, das diferenças de cenários, né, vamos dizer assim, geográficos ou narrativos ou geopoéticos, né, nós temos várias linhas de aproximação possíveis, né, entre esses diferentes órfãos, né. Nós podemos dizer que esses diferentes escritores, Rubem Fonseca, Milton Ratum, Rubem Fonseca já nos deixou recentemente, Milton Ratum também continua produzindo, e Luiz Rufato, né, em plena produção, eles, de alguma maneira, questionam mesmo, né, essas ilusões do progresso, para pegar um pouco o mote aqui trazido pelo Alisson, né? Questionam de diferentes prismas, né, na voz de diferentes personagens, essa, vamos dizer assim, essa ilusão do progresso ou essa ilusão do desenvolvimento. Eu devo dizer, porque estava nesses dias às voltas com esse tema, né, que o Fernando Henrique Cardoso, o nosso ex-presidente da República, né, que foi extremamente vinculado a políticas neoliberais, né, nas suas duas presidências, nos seus 2 mandatos como presidente, né, de meados dos anos 90 até a virada, início do século XXI, exatamente dentro do nosso período, né, o Fernando Henrique Cardoso, ainda no exílio do Chile, escreveu, em 1973, salvo engano, com Enzo Faleto, né, um pesquisador chileno, um livro importante sobre teorias da dependência. Mas, na verdade, né, ele já, de alguma maneira, fugia dessa questão do subdesenvolvimento e apostava bastante, né, num desenvolvimentismo vinculado ao que depois se convencionou chamar neoliberalismo. Ainda não havia a expressão neoliberalismo. Ou seja, que era necessário que as burguesias dos países mais pobres, né, isso valia em grande parte para o conjunto da América Latina, se associassem com os setores mais prósperos das burguesias internacionais, já que, né, os processos de globalização estavam em curso e isso se desenvolveria de forma mais acentuada, não havia como fugir disso. O melhor era ser um sócio, mesmo que fosse um sócio menor, dessa burguesia internacionalizada e globalizante, né? E vejam que os desastres que o neoliberalismo produziu em diferentes países, a começar do Brasil, estão aí para quem quiser
e puder analisar, né? Por exemplo, o Fernando Henrique fugiu do debate com dois autores fundamentais, ambos mineiros, que estavam no exílio também, Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos, que questionaram desde o começo, né, essa questão, essa proposta, digamos assim, dessa associação, né, assim, e de alguma maneira ainda reivindicavam fortemente a ideia de transformação social a partir de governos que deveriam se encaminhar para a perspectiva ou do socialismo ou, no mínimo, de uma social-democracia reformista que aprofundasse reformas estruturais, a começar da reforma agrária, né, das reformas trabalhistas e assim sucessivamente, né? Andrew Gunder Frank, que é um outro autor importantíssimo, né, tem um ensaio célebre que para falar do subdesenvolvimento, né, Alisson, que é exatamente o desenvolvimento do subdesenvolvimento, né? O desenvolvimento do subdesenvolvimento. Quer dizer, as economias assim chamadas naquele momento subdesenvolvidas, elas tendem a reproduzir, né, as desigualdades e as falhas estruturais, mesmo diante de um modelo capitalista, né, do ponto de vista do ciclo histórico, né? Fernando Henrique e Faleto nunca quiseram dialogar, sequer debater com essas perspectivas, né? E nós temos hoje, então, um cenário onde essas questões se repõem de forma dramática, né? Estou aqui na zona central de São Paulo, vendo os órfãos, né, do progresso, os órfãos da cidade, quer dizer, o aumento dos moradores de rua, que estava nas alturas de 22 mil pessoas aqui na cidade de São Paulo, se supõe que hoje já ultrapassem 50 mil pessoas só aqui na cidade de São Paulo. Não há uma estatística definitiva, né? É muito difícil de fazer esse censo nesse momento, em função das questões da pandemia, mas é só andar por qualquer rua, a começar da Avenida Paulista, para se perceber claramente, fisicamente e concretamente, esse processo de expulsão, né? Bom, eu vou dizer que nós temos ainda um tempo bacana aqui, de 40 minutos exatamente, para conversar, não é? Para perguntar, seja para a Lu, seja para a Malin, seja para o Alisson, né? E eu vou, então, inicialmente abrir a palavra aqui dentro da mesa e esperando que a prezadíssima Daniela possa, eventualmente, trazer questões. Eu não estou acessando aqui, não estou conseguindo acessar o chat, né, da transmissão no YouTube. Se puder haver um acesso e uma seleção dessas questões, elas podem ser trazidas aqui diretamente pela Dani. De início, eu passo a palavra aos componentes da mesa, né? Lu, Malin e Alisson, e também aos colegas que estão acompanhando a gente aqui nessa sala, Fadu, Fanchim e outros mais que eu não consigo ver, lamentavelmente, aqui, em função da telinha que eu estou restrito aqui no meu iPad. Tá bom? Por favor. Lu, você estava apresentando, e aí o seu trabalho me despertou uma curiosidade a respeito dos tempos. Assim, você enfatizou que o Rubem Fonseca traz, de maneira muito latente, questões como dinheiro e sexo, e me parecem que elas estão relacionadas dentro da sua proposta. E como você está falando de uma observação quase que de um olhar caminhante, mas que extrapola a representação tradicional do modo como como o passante ou a passante estaria na cidade, eu fiquei pensando se produziria algum efeito nas articulações que você está fazendo, pensar o narrador, já que ele troca de posição, pelo que você disse, como algo como um voyeurista. Já, tipo assim, o meu raciocínio foi dinheiro, sexo, produção da violência, e um narrador que se desloca. Assim, a maneira como você foi construindo me suscitou essa reflexão, mas eu não sei se isso produz algum efeito. Era se você veria algo desse gênero. O Fadu, ele enfatizou a questão do voyeurismo, né, que é um galicismo que vem do francês, voyeur, que acho que tem tudo a ver, especialmente com essa
com essa série de pontos do buraco da parede. A ideia justamente do observador, né, que fica lá vendo o que se passa naquele espaço restrito e fechado e fragmentário desses personagens órfãos. Bom, eu vou então perguntar se mais alguém tem alguma coisa. Parecia mesmo que o Mário se movimentava no sentido de falar alguma coisa. Não sei se você está sem o microfone, Mário. Se você quiser falar, por favor. Eu estava pensando aqui, né? A apresentação do Alisson me levou um pouco retrospectivamente às outras duas, de uma certa maneira, né? Quer dizer, essa orfandade que a gente parece perceber de norte a sul do Brasil, né? Do Oiapoque ao Chuí, para ficar nas nossas fronteiras. Eu acho que, assim, começando pela Lu, né? Quer dizer, a gente tem no fundo, quer dizer, esse contexto todo de violência do Rio de Janeiro, que é muito, muito impressionante, impressiona, sobretudo, eu acho, né? É um processo que vem de longo tempo, sobretudo pela decadência progressiva do Rio de Janeiro, que acompanha também uma degradação do próprio status da cidade, né? Quer dizer, de capital do Império para capital da República, depois para, né, durante muito tempo, o Distrito Federal, depois com a construção de Brasília, rebaixada, de certa maneira, a uma cidade-estado, quer dizer, o Rio de Janeiro era o estado da Guanabara. Não contentes com isso, os presidentes militares acabaram levando o Rio de Janeiro a se tornar a capital do estado do Rio de Janeiro, né, substituindo Niterói, o que produziu catástrofes tanto para a cidade do Rio de Janeiro quanto para Niterói. Quer dizer, esses rebaixamentos todos. Então, nós temos um processo, né, de destruição. Né? Eu vejo na apresentação sobre Manaus, da Malin, quer dizer, ela trabalhou em cima de uma certa degradação de mitos, né? Não só de mitos da própria Amazônia, mas também de mitos de nacionalidade. Quer dizer, quando ela vê ali uma versão degradada, digamos assim, de Iracema, nós temos uma longa história de promessa não cumprida, que eu acho que na apresentação do Alisson, né, sobre essas pessoas que depois se tornam órfãos, né, desculpe se tiver algum cidadão nesses lugares, mas em cada lugar feio que as pessoas vão morar, né, que é Osasco, as pessoas acabam nessas cidades que são cidades feias, né, que são cidades degradadas nesse sentido. Né? Diadema também ele falou, né? Citou Diadema. Diadema também, quer dizer, essas cidades e o entorno de algo que se pretende, de uma certa maneira, a nossa janela para o mundo, quer dizer, essa cidade, né, metrópole de São Paulo. E depois do que você falou aí também, né, no comentário geral, eu fico pensando nessas promessas todas não cumpridas. De alguma maneira, a gente tem hoje um desnudamento, né, na situação atual. Quer dizer, se a gente pensar nessa progressiva degradação de tudo, eu acho que a gente está num momento assim de culminância disso tudo, mas que, de certa maneira, me parece prefigurada numa literatura extremamente crítica que a gente tem no Brasil desde muito tempo também, né? E eu estava aqui pensando que essas degradações todas estão de alguma maneira intuídas num conto que eu gosto muito do Lima Barreto, que é a Nova Califórnia. Né? Sempre que eu ouço falar em elites brasileiras, eu acho que a gente vive uma grande ilusão. A gente não tem nenhuma elite, a gente tem uma classe endinheirada muito chucra, né? Então, a palavra elite não se aplica muito, porque é uma classe só... O brilho dessa classe toda é só o dinheiro. E eu acho que está lá, né, desnudada na corrida ao ouro
do conto do Lima Barreto, que na verdade é a corrida aos ossos do cemitério, que podem ser transformados em ouro por uma possível nova alquimia, né? Então, eu penso que de alguma maneira, essas três apresentações, elas se entrecruzam, são maneiras diferentes de refletir um progressivo, né, um progressivo, quer dizer, um processo contínuo de degradação que atinge não só as expectativas, né, de progresso nosso, mas também aquilo que nós construímos como ilusões e como mitos, né, do eterno país do futuro, que a gente nunca chega a tornar em presente, né? Então, não é uma questão, mas é um comentário mais geral. Muito obrigado ao Mário pela excelente maneira com que estabeleceu aqui um curto-circuito interessante, produtivo, entre as três apresentações, da Lu, da Malin e do Alisson, né? Eu vou dar ainda ensejo a pelo menos mais uma fala, comentário, para quem quiser falar, de quem estiver na sala. Lembrando também, se a Daniela trouxer alguma questão do canal do YouTube, né, do chat, para depois, então, passar para os comentários dos nossos expositores, expositoras, né, e com isso a gente encerrar a sessão de hoje. Ainda temos um tempinho, estamos indo bem, e então eu abro ainda para mais alguma eventual, para algum comentário. Eu queria, eu não tenho nenhuma pergunta ainda lá no chat, eu estou, na verdade, com uma dificuldade técnica de me comunicar lá, porque eu estou sem a internet em casa, pelo celular. Estou pedindo ajuda aqui para a Carol, para ela colar lá o formulário de presença, que pelo celular eu não estou conseguindo. Carol, eu te mandei no WhatsApp, tenta colar lá para o pessoal, tá? Que eles estão pedindo, é uma boa coisa, teremos pessoas que querem nos acompanhar aqui nas nossas mesas ao longo dos 2 dias, esse formulário é importante para elas terem o certificado de ouvinte. A Ana Carolina escreve agora, que pode deixar que ela também coloca. Ana Carolina, agradeço aí justamente a Carol, né? Ana Carolina é a Carol. Isso, é a Carol. Eu queria primeiro dar boas-vindas, né, ao IEL e ao Êxodos, ao Alisson e à Lu, né, que eu ainda não conhecia, né, e agradecer também a presença da Malinha aqui, falar que também estamos com saudade dela, né, e da Fanchim, que vamos ouvir amanhã, né. Para a gente é uma grande felicidade, né, ter essa parceria aqui com a Universidade de Pequim e contar com a participação de vocês e com esses trânsitos, né, entre os nossos programas, tá? O que eu fiquei pensando, né, também é mais um comentário do que uma pergunta, né, é que mesmo entre esses diferentes órfãos, né, que a gente estabelece essas conexões aqui, né, no caso da Amazônia, né, em que a gente tem ali toda uma relação com a violência dos nossos povos originários, né, no Rio de Janeiro, a relação, né, com toda a explosão da violência urbana, do tráfico, da milícia, num processo de militarização da cidade que vem ocorrendo nos últimos 60 anos, né, intenso, né, em que todo o processo de violência é respondido com um aumento na militarização, né, das forças de segurança, né, e que eu acho que a gente já vê aqui em São Paulo também esse processo, né, na iniciativa de armar a Guarda Municipal, né, que eu acho que é recente, né. E no caso dessa formação desse proletariado, do Rufato, né, eu fico impressionada como mesmo dentro da orfandade a gente estabelece diferentes graus e hierarquias de miséria e de subalternização, né? Então, isso me chamou um pouco a atenção, né? Que se a gente olhar pelo olhar, né, do órfão, de um
sei lá, de uma determinada favela no Rio de Janeiro, ou da periferia de Manaus, talvez, né, os proletários do Rufato sejam, né, privilegiados de alguma forma, né? Enfim, essas diferenças entre essas orfandades, eu acho que também é interessante, além das semelhanças, a gente chamar a atenção, né? E que certamente também pode ajudar nos trabalhos individuais, né? Mostrar essas diferenças, tá? Era um pouco esse o meu comentário. Não sei se temos mais perguntas, queria saber da Carol se ela conseguiu colar lá, se deu tudo certo com o formulário, que eu estou agoniada. Bom, muito obrigado a Daniela, né? Temos ainda 25 minutos até o teto aí da nossa sala, né? Então temos ainda um tempinho. Se as questões que porventura surgirem lá do chat chegarem, talvez a gente possa passar em seguida, mas talvez agora nesse momento já temos 3 intervenções, né? O Fadu, o Mário e a Daniela. Então a gente vai passar novamente para a Lu, para a Malin e para o Alisson, na ordem das exposições, para que eles possam, de forma muito, muito aberta e muito livre, comentar as questões que foram colocadas. Algumas foram mais específicas para uma ou outra exposição e algumas foram bem mais gerais, né? Como no caso do Mário e da Daniela, especialmente. Tá bom? Então, com a palavra, Malin, por favor, ou a Lu. A Malin na ordem da inscrição, a Lu na ordem real em que nós tivemos hoje o trabalho. Então, vamos passar inicialmente para a Lu, tá certo? Seguindo a ordem dos trabalhos que nós tivemos aqui. Vamos passar para a Lu e depois para a Malin. Obrigada pelos comentários. E, Fadu, se não se importa, pode enviar sua pergunta no chat, porque não indo bem. Pode. Se você está fazendo alguma pergunta. Então, vou falar geral sobre a minha exposição. Uma expressão do processo do meu trabalho do que uma pesquisa concluída. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. E o principal ponto de partida da minha exposição é tentar estabelecer uma linha, uma lógica, uma maneira de explanar e explicitar os contos do livro para apresentar o que acho que eles são podem ser considerados juntos como um todo e quais são as relações entre os textos e a vida urbana, só isso, em um ponto muito específico. E, na verdade, eu sei que nesta pesquisa vou ter que responder a outras perguntas como por que o autor configuram só protagonistas masculinos e como são as figuras femininas dos textos. Acho que também vai ser uma questão muito importante para uma pesquisa inteira. Mas aqui, só hoje, não vou falar disso. Tá. Estou lendo a pergunta do Fatu.
Tríade. Ah, sim. Sim, quando estou tratando da questão da subjetividade dos protagonistas, das narrativas, estava pensando em fazer uma comparação entre o narrador, os narradores de Rubem Fonseca com os outros observadores ou leitores da cidade anteriores, mais clássicos na história literária. E cheguei a descobrir que o ponto de vista dos narradores de Rubem Fonseca é muito diferente do que os outros observadores da cidade, porque o olhar deles é mais em frente ao frio. Parece que eles não querem reagir, não querem corresponder às coisas exteriores delas. E eles apenas meramente aceitam o que a cidade, a vida urbana impõe neles. É isso que eu quero dizer sobre a questão que falou tanto. Acho que você terminou agora, Lu, né? Eu agradeço muito. Vamos passar na sequência para as outras colegas e depois, se tivermos tempo, a gente ainda pode voltar mais um pouquinho, quem sabe. Então, agora na sequência, Malin, por favor. Então, primeiro, muito obrigada pelos comentários, né? E, na verdade, eu senti muito honrada de poder traduzir o livro Dois Irmãos, né? Foi assim que eu conheço o livro, né? Eu conheço o Milton Autor. E para fazer a tradução, né, eu tenho que ler muitas vezes esse livro, e cada vez que eu li, realmente foi, assim, um novo descobrimento. Que muitas vezes algumas detalhes do livro, né, que me faz pensar muito, e especialmente quando você assim pensa mais sobre o contexto, né, o contexto do livro, sobre a história do Brasil, a história da Amazônia. Como o professor Fudi já falou, né, agora estamos vendo os desastres que o neoliberalismo causou, né, em todo o mundo, e assim também no Brasil, que tem muitos problemas, e esses problemas que, na verdade, têm origem no processo de do desenvolvimento do país, na verdade, também tem aqui na China, né? Ah, isso é a versão chinesa. Versão chinesa do Dois Irmãos. Isso mesmo. Então, muitas vezes, realmente faz as pessoas refletir sobre os problemas que foi causados durante o processo de desenvolvimento da sociedade mesmo. Então, no primeiro, eu só queria falar sobre esse livro, né, Dois Irmãos, sobre essa... talvez tenha a ver com a identidade nacional, né, essa promessa que não foi cumprida, não foi cumprida, mas depois foi o professor Fudi que me sugeriu o livro Órfãos
do Eldorado. E, na verdade, eu também gostei muito desse livro, né, que eu também vi na verdade, tem uma relação entre esses dois livros, né, tem como se fosse uma consequência dos dois livros. Então, eu pensei, eu vou a esse ponto, né, que tem nos dois livros, que é essa talvez uma reescrita, uma adaptação, né, dos mitos, ou do mito da identidade nacional do Brasil. Então, foi assim que eu preparei essa apresentação. Eu só vou falar mais um pouco sobre a recepção dessa versão chinesa dos irmãos aqui na China, né? Na verdade, essa tradução lançou no ano passado, justamente na plena pandemia. E é por causa disso, quase não teve nenhum evento de promoção desse livro, sabe? Presencial ou até virtual, não tinha nada. Mas, assim, foi uma surpresa minha também. Este ano, foi o julho passado que tínhamos aqui um curso de interpretação chinês e português, e foi aberto para a sociedade mesmo. Então, outros alunos de outras universidades, até pessoas da sociedade, podem vir para participar nesse curso. E tinha uma menina, ela é de outra província, ele veio para participar nessa curso, né? E nesse curso ela me encontrou e ela falou que, eu li o Dois Irmãos, que foi traduzido para você, que, nossa, eu amei o livro, eu amei o livro, justamente por causa disso eu venho para esse curso de interpretação. Eu falei, como? Mas essa é a tradução, essa é a interpretação. Mas ela falou que, eu gostei bastante da sua tradução, então eu vi que você está nesse curso, eu queria conhecer você, né? E essa menina, na verdade, ele já conheceu o Brasil, ela já conheceu o Brasil, ela é professora do Instituto de Confúcios, acho que lá na Unesp, acho que na Unesp mesmo. Então, é por causa disso, né, que sempre você vai ter esse grupo, né, de pessoas que têm a ver com o Brasil, que gosta de cultura brasileira, que até os livros não têm promoção, mas as pessoas sabem. As pessoas sempre procuram informações, né, sobre literatura brasileira, será que tem nova tradução? Então, por causa disso ela achou o livro, né? Ela começou a ler, ela achou, nossa, maravilhosa, que a Amazônia é assim, que as pessoas não conhecem mesmo, realmente as pessoas não conhecem mesmo. E depois eu pensei, é verdade, porque acho que a primeira vez que eu ouvi a palavra Amazônia, né, quando eu era criança, eu acho que eu vi num documentário ou alguma coisa, mas realmente a primeira coisa que eu me lembro é aquele mito mesmo, é aquele mito de ter uma cidade lá, talvez no fundo, né, no coração de floresta, tem essa cidade de ouro, que é muito, assim, que é utopia mesmo, né? É uma sociedade que tem justiça, né? Que é rica, assim. Então, eu falei, eu fiquei muito contente que as pessoas gostam desse livro, né? Que podem, assim, ver esse livro, através desse livro, né? Conhecer um pouco mais sobre a Amazônia. Mas é só isso mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Amalim, também. E que bom, né? Que boa notícia, né? É o que eu falo, literatura que é uma ponte, né? Que aproxima, né? Que aproxima os povos, que aproxima as culturas, isso é fantástico. Isso não é utopia nem é mágico, é concreto, né? A partir do trabalho de pessoas como a própria Amalim fazendo essas traduções e assim por diante, né? Bom, eu vou passar agora para o Alisson também para suas considerações. Isso aí, por todas as falas, né? E pensando um pouco nessas questões que a professora Daniela e o professor Mário trouxeram, né? É porque em contato com a literatura do Rufato não tem como você se desvencilhar do que está acontecendo atualmente no Brasil, né? É meio que obrigatório. Ele coloca essas questões muito leia o que eu estou escrevendo e pense no que está acontecendo. Acho que o projeto do Rufato é assim, né? E parece que nessa exacerbação das desigualdades que a gente está vendo agora, né? Eu acho que o governo Bolsonaro,
é um escárnio. É um escárnio com o que está acontecendo, é um deboche mesmo. Eu acho que a gente chegou num nível de crueldade tão maximizado que o que resta a nós é o deboche, é o escárnio. E esse governo personifica esse riso muito bem, né? E outra coisa que eu estava pensando também, né? Eu estou lendo um livro para outra disciplina, do Raymond Williams, sobre o campo e a cidade na literatura, né? E ele diz muito isso, né? Que as pessoas têm esse saudosismo com o passado rural muito forte, né? E se a gente pensar, o Bolsonaro foi eleito com esse discurso de que o passado é melhor, de que aquele ambiente rural proporcionava um modo de vida, né? E muitos desses órfãos da cidade, o Bolsonaro foi eleito com o voto de muitos desses órfãos da cidade, né? Se a gente pensar nesse sentido. E eu fico também pensando, né? Pensando alto agora, será que os protagonistas das histórias que eu li votariam no Bolsonaro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Né? Será que esses migrantes que foram para a cidade com aquele sonho e não conseguiram realizar o que pretenderam, votariam no Bolsonaro? A minha resposta, eu acho que sim. E aí eu acho que está o desafio do nosso tempo. Fazer com que esses órfãos não votem no Bolsonaro. Né? Acho que é isso. Obrigado pelas palavras contundentes do Alisson, mais do que necessárias, com as quais eu concordo plenamente, né? Nós estamos agora chegando perto de outubro. Por favor, vou passar antes de passar para o Mar. Estamos chegando em outubro, né? Nós temos cerca agora de 1 ano para tentar realmente reverter esse jogo. E eu acredito no poder de resistência e no poder de mudança, né? Eu tenho tentado, de forma muito limitada, nas minhas andanças pelas ruas, sempre eu puxo conversa com as pessoas mais diferentes do povo para dizer, olha, se você votou no Bolsonaro, errar é possível, errar é humano, mas, por favor, não vá me falar que você vai errar de novo. Não sei o quê. Bom, então, acho que é isso. Acho que nós temos que ir, claro, com movimentos, com mobilizações. Eu acho que a universidade, desse ponto de vista, já tenho falado em outros fóruns, na própria congregação, em outros debates, eu acho que a universidade e as universidades públicas, especialmente as universidades do Estado de São Paulo, estão ainda devendo, estão muito devagar nisso. Acho que temos que cada vez mais defender, porque é isso, né? Esse escárnio é o escárnio contra a cultura, contra a inteligência, contra a literatura, contra a arte, né? Contra a educação pública, meu Deus do céu. Viva Paulo Freire, e ainda bem que sobre Paulo Freire, que completa o centenário agora, de nascimento, tem havido muitas e muitas manifestações, né? Porque o governo que queria tirar o título de patrono da educação brasileira, pura e simplesmente. Bem, é isso, eu vou passar para o Mário, que pediu a palavra, e depois a gente pode encerrar. Eu só queria acrescentar que, sobre essa nostalgia rural, no Brasil, acho que a gente não está muito autorizado a cultivar a ideia da vida rural como idílio, porque a gente precisa lembrar sempre que a construção do nosso universo rural, quer dizer, da produção no campo, é feita sobre mão de obra escrava. E isso nos desautoriza qualquer tipo de nostalgia. Eu acho que, pelo nosso passado, a gente está desautorizado a qualquer tipo de nostalgia de qualquer maneira, mas a nostalgia do mundo rural, especialmente, a gente tem que pensar sempre que isso foi construído sobre mão de obra escravizada, e isso não permite nenhum tipo de vídeo, né? Eu sempre digo, assim, quando as pessoas começam a falar direita, falam, gente, direita é a Angela Merkel, de quem nós estamos nos despedindo. A gente precisaria ter em mente que um partido de direita, um governo de direita, é o da Angela Merkel, né? O resto é extremo, né? Eu acho que é bom lembrar disso também, né? Muito obrigado ao Mário.
eu acredito, Daniela, só para desencargo, se tem alguma questão que chegou ainda em tempo do chat, né, dos nossos ouvintes, participantes, por favor, se houver possibilidade, a gente pode depois também enviar as questões que a gente recuperar para, evidentemente, para a Malin, para a Lu e para o Alisson. Caso contrário, a gente encerra, né, essa mesa. Não sei se a Daniela está aí presente. Aqui, Fute. Então, como é que está? Não temos perguntas. Temos ouvintes, mas nossos ouvintes ainda estão tímidos, tá? Eu queria só complementando aqui porque eles estão concordando, é porque a mesa foi tão boa que eles concordam com tudo. Exatamente, né? Eles estão, por enquanto, né, elaborando, né, tudo que a gente discutiu aqui. Né, eu queria só acrescentar um pouco essa ideia dessa melancolia e, ao mesmo tempo, né, ante esse processo de modernização, né, tão problemático, falido, né, tão desastroso, né, e ao mesmo tempo que é produzida essa melancolia, as pessoas continuam acreditando em projetos de modernização milagrosos, né, nos piores moldes neoliberais, né? Então é como se a gente tivesse o tempo todo encurralado entre a melancolia de um passado que nunca existiu e o impulso para uma modernização que só vai trazer mais desastre. Enfim, era só isso que eu queria colocar aqui nessa orfandade. Eu só posso concordar, né? Seja com o Mário, seja com a Daniela, vocês percebem que entre aqui os professores, né, eu sou o mais moderado, né? O Mário, o professor não te conhece que te compre, né? Mas eu tenho só que concordar com o Mário e com a Daniela, e é impressionante mesmo, né, Daniela? A gente, a cada momento, seja na questão da nostalgia, bem colocada aqui pelo Mário, seja nessa questão da ilusão do progresso, há uma espécie de delírio, né? E de ilusão que se renova, que se reproduz, etc., sempre com uma espécie de apoio ancorado na questão das tecnologias, das novas tecnologias, etc., etc. E é uma coisa impressionante, né? Num mundo como esse, né? Então você abre certas folhas da grande imprensa e da grande mídia corporativa, é impressionante, né? As pessoas continuam querendo saber do mercado, como é que vai aquecer, no próximo semestre, porque a pandemia... Na próxima reforma... As reformas administrativas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, pau no lombo dos trabalhadores, e vamos lá, isso vai melhorar, etc. Bom, e temos aqui, né, na chefia da política econômica, um ministro completamente preso a dogmas, né, já superados pelas próprias teorias liberais de direita, para pegar aqui a carona do Mário, né, há várias décadas. Esse cara está vivendo lá ainda, né, os dogmas de 30 anos atrás, né, falando do ótimo resultado das políticas neoliberais no Chile, que passou e está passando por insurreições e por transformações ótimas a partir do movimento do povo chileno, né, que já se enterraram há muito tempo esses sonhos neoliberais que o Guedes tenta repetir como uma espécie de robô, né? Ele parece uma figura robotizada, entre outros. Bom, mas, enfim, tem tanto pano para manga, a conversa vai continuar, esses temas certamente vão reaparecer, então eu vou realmente agora, exatamente a 1 minuto do meio-dia, encerrar agradecendo muitíssimo, né, a todas as pessoas que participaram, aos meus colegas Mário e Daniela, mas também ao Fadu, que trouxe questão importantíssima, e especialmente a Malin, a Lu, Célia, né, e ao Alisson pela belíssima mesa que nos proporcionaram nesta manhã. Eu vou lembrar a vocês que agora a gente interrompe, e às 14 horas, né, nós temos a mesa 2, né, que se intitula Ditadura Militar em Diferentes Gêneros, né, romance, conto e memórias, né, com vários participantes, acho que serão 4 expositoras, expositores, e teremos como mediador o professor Mário Luiz. Imperdível, né?
é uma mesa de um tema absolutamente fundamental, evidentemente, e que atravessa todas as questões que nós estamos pondo aqui. Então, ditadura militar em diferentes gêneros, romance, conto, memórias, às 14 horas. Né? Para isso, não esquecer que o link da reunião será outro. Né? O link da entrada na sala Zoom ele se renova a cada uma das sessões. Então, vocês têm que pegar naquele e-mail que foi enviado o link da mesa 2. É interessante tentar chegar um pouquinho antes, né? Porque justamente problemas acontecem, como no meu caso, desktop aqui, foi para as cucuias, eu estou aqui no iPad. Então, agradecer muitíssimo e, mais uma vez, vocês estarão aí sob as batutas de Mário, nas 14 horas, nessa mesa tão importante sobre ditadura militar. Tá bom? Vamos almoçar sem comer demais e sem beber demais. E a gente volta daqui 2 horas, tá bom? Muito obrigado, viu? Abraços para todos. Lu, tchau, boa noite. Malim, boa noite. Tchau, pessoal. Até Valeu, até 14 horas. Tchau, tchau. Até as